Estamos de volta. Gente, as conversas aqui nos bastidores do último bate-papo foram super animadas. O pessoal já saiu fazendo projeto, marcando reunião. Foi uma loucura. Então, eu acho que esse evento está, de fato, né, cumprindo com o que ele se propôs, né? Que é realmente essa conexão entre os atores para que a gente possa dialogar e construir coisas em conjunto. Então, agora, a gente está no nosso último bloco do dia. Queria agradecer a todo mundo que está conectado até agora aqui com a gente. Agora, a gente vai falar sobre o descarte das embalagens, né? Os desafios da coleta e também a destinação dos resíduos para reciclagem. Mas antes da gente começar, eu vou chamar de volta a Marília, da Triciclos, para apresentar um pouquinho desse contexto de descarte das embalagens e gestão de resíduos. Obrigada, Juliana. Bom, primeiramente, obrigada a todos os participantes por estarem aqui dividindo conosco esse tempo, a toda a audiência, e principalmente ao iFood, que dividiu com a gente essa jornada aí maravilhosa, né, e intensa, de entender o que são embalagens, o que embalagem tem a ver com sustentabilidade, né? Então, nos últimos 3 meses, a gente tem se aprofundado, né, em quais são as opções de embalagem existentes, qual é o desempenho ambiental de cada uma delas, e com certeza pensando também numa comparação de custos e final de vida. Então, a gente desenvolveu ali uma metodologia onde a gente olhou o ciclo da vida da embalagem como na economia circular, pensou um pouquinho na extração, na produção e no descarte como sendo um novo começo. A gente teve o painel da manhã, onde a gente trouxe a Galvanotec, a Suzano e a Já Fui Mandioca para falar sobre a produção desse tipo de embalagem. No segundo painel, no terceiro painel sobre consumo, o primeiro foi de apresentação, no segundo painel de consumo, a gente falou sobre a percepção dos restaurantes em trabalhar com essas alternativas e também um pouquinho sobre a percepção do cliente, sobre o que muda na vida deles. E esse painel, especificamente, a gente vai olhar para o final de vida das embalagens, que acaba se misturando muito com o tema de gestão de resíduos, né? Então, eu vou apresentar um slide aqui para vocês, onde a gente tentou fazer a conexão lógica aí entre... Esther, se você puder deixar o slide bem grandão, porque as letras são pequenininhas, depois o pessoal me vê, não tem problema. Isso, obrigada. A gente tentou fazer o seguinte ciclo, né? Hoje, a gestão de resíduos da cidade ela é dividida em úmidos e secos, né? Esses dados, eu peguei dados públicos, tudo, depois você pode até comentar um pouco sobre esses dados, mas dados públicos aí a gente entende que da porcentagem de úmidos da cidade de São Paulo, 19% são rejeitos, aqueles que deveriam realmente para um aterro sanitário, 47% são orgânicos, aproximadamente 7 mil toneladas por dia de orgânicos. Na parte dos secos, a gente está falando de 33% de todo o resíduo que sai da casa das pessoas e a gente tem ali a divisão pela quantidade de recicláveis. Se atendo ao fluxo aqui das embalagens compostáveis, né? Então, imagina que uma pessoa recebeu na casa dela uma embalagem compostável e essa embalagem vai para o meu resíduo úmido. A ideia seria não ir para um aterro convencional, mas se fosse esse final de vida, né, da coleta convencional, o aterro sanitário, e as embalagens, incluindo o papel, aquelas de fato são compostáveis, nesse ambiente ela se comportaria de 3 a 6 meses, ela teria se decomposto. Os plásticos, por exemplo, que acabam às vezes indo para o aterro sanitário, né, nessa lógica de foi descartado errado, ou dependendo do tipo de plástico que realmente não tem reciclagem, esse número sobe aí para 400 anos. E lembrando que a gente está falando aqui que a taxa de plástico, de reciclagem de plástico é de aproximadamente Brasil 23%, ou seja, 77% do plástico que a gente usa acaba indo para o aterro sanitário. Na lógica ainda de uma composição de uma embalagem compostável, se a gente fosse seguir o fluxo, né, do orgânico, existe a possibilidade da pessoa compostar caseiramente. Então, a Fê Cortez acabou de falar agora há pouco que ela, por exemplo, tem um minhocário na casa dela, ela pega as embalagens compostáveis e coloca e deixa na sua casa mesmo, isso quer dizer que ela nem chega, né, na gestão de resíduos da cidade. Especificamente hoje não há uma coleta específica de orgânicos na cidade de São Paulo, acho que o Túlio pode comentar um pouco sobre isso depois. Já existem alguns planos para a construção de pátios de
tratamento mecânico biológico para trabalhar esses resíduos. Se isso acontecesse, essas embalagens, então, virariam, depois de passar por essas TMP, passariam a ter um final de vida, um composto orgânico, né? A depender da legislação aplicável, em até 12 semanas ela já seria um composto orgânico que teria um outro fim. Então, esse seria o fluxo das embalagens compostáveis. Os recicláveis são um fluxo um pouco mais simples, né? Você tem uma porcentagem de recicláveis, sendo em primeiro lugar o plástico, depois o papel, o metal, e esse dado especificamente que reflete a central mecanizada, onde não há reciclagem do vidro, tem aí a porcentagem de 0. Quem hoje são os agentes que fazem esse trabalho com os recicláveis é o Cataqui, a Patrícia que vai falar um pouquinho para a gente daqui a pouco. A Anlurb, que tem uma responsabilidade aí de trabalhar tanto com a coleta porta a porta, quanto a gestão de PEVs, pontos de entrega voluntária, que hoje existem na cidade de São Paulo. Esses materiais acabam passando pelas cooperativas ou aparistas, e a gente tem aqui para comentar sobre esse elo o Carioca, ou Telines, e esse material, então, tem como destino final os recicladores, né? A cadeia de reciclagem e virar novamente matéria-prima uma vez que forem reciclados. Super importante dizer que nessa lógica já existem estrutura para viabilizar a logística reversa dos recicláveis, né? Então já existe isso muito estipulado, diferente do quando a gente vê os resíduos compostáveis ou o fim de vida das embalagens compostáveis. E alguns tipos dessas embalagens podem ser recicladas diversas vezes, né? Sendo lá o vidro extremamente, né? Tem vários ciclos, o metal e o próprio plástico. Então, essa era só um overview para a gente entender em que momento que as duas coisas se conectam, né? A gestão de resíduos da cidade com os finais de vida das embalagens. Ju, essa bola para você. Maravilha, Má, super esclarecedor, bem didático esse slide, né? Com todo o fluxo, deu para a gente entender bastante. Vamos chamar, então, nosso primeiro convidado desse bloco, que é o Túlio Rossetti. O Túlio, ele é gerente de planejamento, normas e regulamentos da Anlurb, onde ele atua como responsável pelo programa socioambiental de coleta seletiva da cidade de São Paulo. Túlio, bem-vindo, obrigada por ter aceitado o convite. Já vou te fazer a primeira pergunta. Na sua visão, quais as principais metas da cidade de São Paulo para diminuir o volume enviado para os aterros? Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Primeiramente, diminuir o volume enviado ao aterro é uma preocupação estritamente da prefeitura, da Anlurb como um todo. Então, a gente tem isso como meta e tem isso no nosso radar o tempo todo. A gente precisa ter ações para diminuir material enviado ao aterro. Primeiro ponto, porque o aterro municipal da cidade de São Paulo, a previsão de encerrar é em 2026, então a partir de 2026 não teremos aterro municipal. Depois teremos aterros privados, então pode ser que a gente sofra com um aumento na economicidade da cidade para um aterro sanitário, destinação de resíduo, vai aumentar muito o nosso custo. A gente estima que no mínimo em 50% o custo da Anlurb. Então, hoje a gente não paga para a destinação do aterro e, teoricamente, a partir de 2026, se não for feito nada, todo o material a gente vai ter que pagar, porque não teremos aterro sanitário, não teremos aterro municipal. Para isso, a Anlurb desenvolve algumas soluções, e a principal solução é exatamente um ecoparque. Um ecoparque é uma TMB, é uma grande unidade de tratamento mecânico biológico. O que é isso? É uma unidade que ela recebe o material totalmente domiciliar, o domiciliar sem ser separado na fonte, o domiciliar que iria para o aterro, não tem nada a ver com resíduo reciclável, com resíduo separado na fonte, não. É o material que iria para o aterro. Você passa por uma unidade que lá vai ter tratamentos mecânicos e biológicos. Tratamentos mecânicos para retirar recicláveis, tratamentos biológicos para fazer metanização do orgânico, produzir energia,
compostar ou simplesmente estabilizar biologicamente a matéria orgânica. Dentro dos copos compostáveis e biodegradáveis, você conseguiria indicá-los para a parte de compostagem e eles seriam compostados. Isso é uma unidade, então qual que é a solução? A gente quer tirar do aterro o máximo de resíduo possível. E sobraria, depois que você tirasse os recicláveis, os compostáveis, o orgânico, compostar ou metanizar, sobraria aqueles inservíveis. Os inservíveis, ao invés de ir para o aterro, a gente teria uma tecnologia de recuperação energética para produzir energia, através da queima, pirólise, ou gaseificação, ou própria incineração. Aí você estuda o melhor modo. A gente tem um projeto já desenvolvido, um estudo já feito, que foi em parceria com a ISVA, Associação Internacional de Resíduos Sólidos, e a ABRELP, através do CCAC, que é um braço da ONU de Mudanças Climáticas, e tivemos um estudo econômico-financeiro para a implantação de um ecoparque na Zona Sul. Esse estudo está pronto e a gente agora começa a desenvolver um estudo preliminar ambiental, que é para dar início ao licenciamento ambiental. É toda uma verba da ISVA com a ABRELP, que conseguiu uma verba internacional para a gente, a fundo perdido, para a implantação. A partir para os estudos e agora para a parte de licenciamento. Quando for implantar, a gente vai tentar ou entrar na concessão, aí tem que pensar futuramente, mas até o momento não tivemos custo pelo município, isso é muito bom. Esse ecoparque é de 3 mil toneladas dia, hoje a gente tem mais ou menos 12 mil toneladas dia, então, teoricamente, a gente precisaria de 4 a 5 ecoparques na cidade de São Paulo para contemplar todo o resíduo, ao invés de mandar para o aterro. Para isso, a gente determinou no plano de mudanças climáticas do município a implantação de até 2030 5 ecoparques em alguns lugares da cidade, justamente para não ter essa dependência do aterro sanitário. O ecoparque tem que se entender que ele é uma solução para o aterro. O aterro ele já é uma solução atrasada na Europa, e o ecoparque é o próximo passo. Então, a gente foca fortemente em ecoparque. São metas mais agressivas e mais grandiosas a longo prazo. A gente tem metas a pouco prazo, que é no plano de metas mesmo da cidade, de 2021 a 2024, que o plano de metas foi aprovado agora, foi para diminuir 600 mil toneladas destinadas ao aterros de 2021 a 2024, em relação aos 5 anos passados, os 4 anos passados. Então, essa meta, ela aí tem algumas ações específicas, que é uma meta de ANLURB no plano de metas da cidade de São Paulo. E essas ações você tem para diminuir essas 600 mil toneladas, você tem a inserção de 5 mil catadores de rua no sistema de limpeza urbana. Então, é trazer catadores da rua e colocar no sistema de limpeza, junto com as cooperativas, junto com a limpeza urbana, para ajudar a trazer mais recicláveis. E aí você diminui os catadores e diminui esse meio termo que a coleta seletiva não chega para as cooperativas da cidade, do programa socioambiental. Você tem o aumento da capacidade dos pátios de compostagem, que atualmente eles processam mais ou menos 50 toneladas dia de orgânico das feiras livres da cidade. Então, hoje a gente tem a capacidade de processar 20% dos resíduos orgânicos das feiras livres, e a nossa ideia é até 2024 chegar a 100% de todo resíduo de feiras livres ser compostado. Maravilha! Nossa, que ambição, né? Mas com certeza
tenho certeza que vai dar tudo certo, que vocês vão conseguir. A gente precisa, né, de metas ambiciosas para realmente avançar como sociedade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nos outros blocos, a gente discutiu um pouco sobre o quanto o mercado está preparado para essas embalagens mais sustentáveis em termos de tecnologia, de investimento. Agora eu quero saber, na sua visão, São Paulo está preparado para uma alteração no perfil de embalagens de delivery, saindo do plástico para o papel ou para os biodegradáveis? E se não está, quais são os passos para essa mudança? São Paulo, a gente hoje, como eu acabei dizendo há pouco tempo, todo o material vai para o aterro. A implantação dos ecoparques, aí a gente estaríamos preparados para receber esse material e compostar, porque o ecoparque são grandes unidades de compostagem. Então, sim, a gente pensa futuramente em ficar preparado. Ainda não estamos, infelizmente, porque hoje ainda tudo vai para o aterro, mas isso está em planejamento para a gente continuar. Sobre essa importância do agroplásticos, eu queria citar aqui o que é uma diretriz da cidade, é a importância de substituir o plástico de uso único na cidade de São Paulo. Isso é também meta da ANURB, a gente tem algumas metas internas, e a ANURB, ela cuida da parte de uma grande parte do acordo global para a nova economia de plástico, que foi assinado em 2008 pelo ex-prefeito Bruno Covas. Ele foi assinado, é um acordo que foi assinado com o Programa das Nações Unidas e a Fundação Ellen MacArthur, e ele tem metas para redução de embalagens e produtos de plástico de uso único, metas com apoio de modelos de reuso de plásticos, apoio ao uso de plásticos compostáveis e biodegradáveis, apoio à reciclagem. Então, tem algumas ações específicas e uma educação ambiental muito grande. Essas metas, elas estão desenvolvidas, está no site da Ellen MacArthur, é público, quem quiser entrar pode ver o Acordo Global para a Nova Economia de Plástico. E a gente tem metas como aumentar as cooperativas, aumentar a qualidade das cooperativas e todo o contexto geral em relação mais especificamente a plástico. Agora, para absorver esses plásticos de papel ou plásticos biodegradáveis, são exatamente essas grandes unidades de compostagem que estarão nas TMBs, nas centrais de tratamento mecânico biológico, que são os ecoparques. Maravilha, que sonho, né? Mas está perto, a gente vai chegar lá. Eu acho que a gente não tem muita escolha. Não tem muita escolha. Infelizmente, não é a realidade dos outros estados, né, da maioria dos estados do Brasil, mas até pegando um pouco do gancho do Chechel, do outro bloco, a gente pode ter um papel bacana de inspirar, né, os outros estados, servir como referência para que eles possam desenvolver outras iniciativas por lá também, né? Sim. Túlio, obrigada. Agora eu queria chamar o Marcos Penido, que é secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente. O Marcos Penido, ele tem um perfil técnico, possui extenso histórico de atuação no setor público. Desde 2019, ele é presidente do Fórum Nacional de Secretários do Estado de Minas e Energia, tendo sido reeleito em março desse ano. Penido, seja bem-vindo. Valverde também, que está aí conectado junto com você. Já vou te fazer a primeira pergunta, que é: o quanto o Estado consegue impulsionar a produção ou o uso de embalagens não plásticas no delivery? Oi, Juliana, prazer estar aqui com vocês. Eu queria deixar um abraço aqui para o Túlio, que está fazendo um belíssimo trabalho aqui na Prefeitura de São Paulo. E apenas duas correçõezinhas. Ali está a cidade de São Paulo, nós estamos no estado de São Paulo, e o extenso currículo você acaba entregando a minha idade, né? Bota só o currículo, tá bom. O extenso não precisa, mas brincadeiras à parte, o Estado, ele impulsiona como um motivador, como um órgão que ele traz a conscientização com relação a esse tema. Nós temos trabalhado junto, tanto com as prefeituras municipais, para que esse serviço que é municipalizado possa ser entendido como um serviço que deve ser consorciado,
que não é um problema atinente a um município, mas ele é atinente a todos os municípios, e nós devemos, de uma maneira integrada e otimizada, dar um destino conjunto para o resíduo sólido, no sentido de poder, com o ganho de escala, colocando uma engenharia na questão do destino final, trabalhar para que se tenha unidades de recuperação, seja de reciclável, seja de compostagem, seja inclusive de geração de combustível derivado de resíduo ou energia, dependendo da escala, e também, junto ao setor privado, nós temos estabelecido diversos termos de parceria no sentido da logística reversa e do aproveitamento deste material. Nós temos os termos de parceria com a Fiesp, com a Abimap, com o setor de óleo combustível, com o setor de aerosóis, embalagens de aço vazia, embalagens em geral, inclusive com o Instituto dos Recicleiros, medicamentos de uso humano, embalagens de agrotóxicos, embalagens plásticas de lubrificantes, embalagens vazias. E, com todo esse setor, nós temos levado com eles, dentro desse termo de compromisso, uma obrigação com relação à logística reversa, com relação à proteção desse resíduo, para que ele não vá para o aterro, mas entre dentro da questão da economia circular, da reciclagem e da inteligência, no sentido de não ficarmos extraindo da natureza, mas sim aproveitar aquilo que temos. E como nós fazemos esse impulsionamento? Através da nossa empresa de licenciamento, a CETESB, no sentido de que as empresas que não cumprem com o mínimo que está pactuado no termo têm impedimento tanto na renovação de suas licenças, no seu licenciamento ambiental, como em novos licenciamentos. Precisa se comprovar que está fazendo aquele mínimo para que nós possamos dar condições para que ele continue trabalhando. Ou seja, é uma maneira de estabelecer compromisso com o setor. Agora, fundamental, Juliana, é que a gente tenha ações como essas que estão sendo promovidas aqui pela iFood, no sentido da educação e da conscientização. O Túlio acabou de falar dos ecoparques, de todo esse trabalho fantástico que a Anlurb vem fazendo. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com a Anlurb na gestão João Dória, quando o João Dória era prefeito, e a gente sabe de todo o trabalho da compostagem, a gente sabe da mobilização junto às concessionárias para o ecoparque, o Recicla Sampa, que é um trabalho maravilhoso, mas se nós não tivermos que o setor privado esteja junto conosco, que o setor privado estimule essa questão dessa educação ambiental e essa conscientização, dificilmente nós vamos evoluir. Claro que termos as embalagens biodegradáveis, termos a melhor qualidade nesse material é fundamental, mas ele precisa ir para o lugar correto. Não adianta se gastar uma fortuna pensando numa embalagem que atenda A, B ou C e, no final, ela não seja depositada da forma correta. Junto com a ANCAT, nós temos feito um trabalho, fizemos uma parceria com a ANCAT também, e temos também buscado todo esse desenvolvimento no setor para que também os catadores, que são um elo fundamental nisso, deem o destino correto a todo o material. E precisamos, juntos, construir a forma para que este material tenha ou o valor ou o entendimento do quanto ele impacta na natureza. No nosso projeto do Rio Pinheiros, por exemplo, que é o projeto de despoluição do rio, que é um grande projeto, estamos investindo 2 bilhões de reais só em saneamento básico, só em coleta de esgoto porta a porta, para não entrar mais carga orgânica no rio, só chegar água limpa. Nós temos em cada uma dos locais afastados do rio, porque nós estamos trabalhando em locais, às vezes, até 9 quilômetros distantes do rio, que é onde começa a vir o esgoto, estamos entrando dentro das casas das pessoas. Todos os contratos nossos têm uma parceria com uma entidade social, com uma empresa que faz o trabalho de educação ambiental, que explica não só a importância do saneamento básico,
quanto à questão do destino correto do resíduo sólido. Nós temos feito, junto com as comunidades, com as crianças, mais antes da pandemia, com a pandemia ficamos um pouco impedidos, mas junto às escolas, transformamos os pontos viciados de descarte irregular de lixo em pequenas praças, usando material, pneus, construindo, pintando, fazendo com que aquele local que era de local de lixo se transforme num lugar de utilização. E as crianças grafitando aquele espaço no entendimento do destino correto que deve se dar ao resíduo sólido. Só para vocês terem uma ideia da dimensão que é esse descarte irregular, que aí eu falo, nós podemos ter uma embalagem de altíssima tecnologia, mas se ela não estiver colocada no lugar correto, se não tiver o destino, isso não vai se reverter no benefício que nós esperamos. Desde o início do nosso projeto, em setembro de 2019, até o final do mês de junho passado, nós já recolhemos de lixo flutuante, PET, pedaço de roupa, pedaço de pano, metal, equipamentos, né? De material flutuante no Rio, 38 mil toneladas. É um absurdo a quantidade de descarte feito de maneira errada. Então, nós temos feito esse trabalho de educação ambiental, de conscientização, junto com a Sabesp nesse projeto. Nós já está pronta, e em parceria com a Prefeitura de São Paulo, já montamos uma cooperativa de reciclagem junto a essas comunidades. Vamos montar mais 4 cooperativas de reciclagem para trabalhar com educação ambiental. Eu entendo que as empresas que estão junto com a gente, os protocolos de intenção são importantes, as parcerias são importantes, as exigências da CETESB para garantir o licenciamento é fundamental para despertar esse processo. Agora, nós precisamos, todos nós, que temos essa consciência e vivemos desse meio, porque a embalagem, dependemos da embalagem para poder vender o nosso produto. Quem tem o álcool em gel precisa dessa embalagem para vender o álcool em gel, senão ele não vende. O que vende o refrigerante ou a água precisa da embalagem para vender o seu produto, ou seja, nós dependemos da embalagem para ter o nosso sucesso comercial. Nós temos que participar de maneira efetiva da conscientização e da educação ambiental. Temos, sim, que impulsionar novas tecnologias, ter novas soluções, mas o nosso país, antes da tecnologia, tem que passar pela conscientização do quanto nós jogamos de dinheiro fora diariamente no descarte irregular do resíduo sólido. Até, Juliana, eu falo que até no nome nós já erramos. Nós chamamos de lixo o que não é lixo. Nós jogamos fora resíduo sólido. E resíduo sólido, para se transformar em lixo, ele tem que gerar muito emprego, muita renda, muito desenvolvimento. Ele vai gerar o reciclado, ele vai gerar a matéria orgânica, o adubo através da compostagem, ou ele vai gerar energia, seja na forma de combustível, seja na forma de geração distribuída mesmo. Tem muito para se aproveitar do resíduo sólido, só que nós olhamos dentro da nossa casa e chamamos aquilo de lixo. Então, essa educação, essa conscientização, precisamos muito do trabalho junto com vocês, do trabalho de empresas que têm essa consciência, porque é fundamental que nós possamos fazer que as pessoas entendam, primeiro passo, entendam essa questão. Eu brinco aqui que no tempo, eu que já sou, como eu tenho um extenso currículo, né? Já tenho um tanto mais de idade, eu brinco que uma das riquezas que a gente tinha na casa da gente era o engradado de cerveja. O engradado de cerveja valia ouro. Se você não tivesse engradado, você não comprava cerveja. Você só comprava a garrafa se você levasse uma garrafa vazia para trazer a outra. E nós perdemos esse costume. Ficou o costume do descartável, trouxe facilidade, mas ele tem que vir junto, obrigatoriamente, da consciência do destino do descartável. E o Estado está aqui, junto com vocês, para estimular a educação ambiental, estimular a conscientização, estimular novas tecnologias para serem feitas, estimular os prefeitos para trabalharem junto com a gente. Nós estamos juntos, mas conscientizar. Essa é a nossa missão.
Maravilha, Penido. E você comentou, né, sobre essa parte da educação. A gente sabe que as marcas, né, com toda a publicidade e tudo mais, elas têm um papel de influência positiva, né, sobre as pessoas. Então, quando a gente vê marcas como o iFood, por exemplo, usando o seu espaço, usando verba de marketing para promover um espaço como esse, né, de debate, de aprendizado, realmente é muito bacana, porque realmente cada um tem que fazer a sua parte, né? Vou para a segunda pergunta agora. Você falou bastante sobre educação, sobre descarte correto, sobre ter a cadeia estruturada, mas agora eu queria saber sobre as embalagens especificamente, né? Quais os planos do Estado para incentivar os diversos elos, né? Fabricantes, usuários, consumidores, grandes geradores de resíduo, para utilizarem embalagens com melhor desempenho ambiental com um custo viável? O nosso papel é justamente de chegar de trás para frente. O quanto se desperdiça de recurso, o quanto nós estamos deixando de aproveitar o material dentro da reciclagem. Se a gente conversar hoje com a Biplast, ela reclama que tem falta de reciclável para poder trabalhar, porque o descarte é feito de maneira irregular. Então, o Estado ele entra dentro dos termos de parcerias, estimulando a logística reversa. O Estado entra dentro da questão do licenciamento, fazendo exigências e colocando como objetivo para as empresas poderem trabalhar dessa forma. O Estado ele tem que ser um motivador. Não existem condições de se pensar que o Estado que vai trazer uma doutrina ou uma obrigação. O Estado tem que trabalhar na conscientização e juntando todos os elos. É o que temos feito. Chamados os setores, chamado o setor industrial, chamando o setor produtivo, chamando o setor que trabalha com resíduos para poder fazer todo o elo e o link dessa cadeia. E usando o instrumento que temos. Para licenciar, aqueles que vão licenciar têm que comprovar que estão fazendo o cumprimento da sua logística reversa, fazendo o cumprimento do destino correto do resíduo sólido. E nós, junto com os setores, temos estimulado novas tecnologias e botando toda a cadeia em contato para que isso possa ser feito. O Estado ele entra como motivador nesse termo. E cada vez mais. Ontem, nosso governador, inclusive, assinou o decreto colocando São Paulo com o compromisso do Race to Zero e no Race to Resilience, que é a questão da nulidade da emissão de carbonos até 2050 e também da adaptação para o combate à questão de risco, às crises hídricas e elétricas. E, com isso, nós estamos estimulando os setores a fazê-lo, trazendo possibilidades de investimento através da Desenvolve São Paulo, buscando recursos para facilitar os investimentos para empresas que tenham essa vertente, que trabalhem dentro dessa lógica da nulidade de emissão de carbono. Colocando também, abrindo os espaços, levando, através do governo do Estado de São Paulo, os nossos produtores que produzem de maneira sustentável. O Estado ele tem que trabalhar como um estimulador, como um motivador e colocar metas e marcas para fazê-lo. E hoje o mundo clama pela sustentabilidade. Aqueles produtores que estão deixando de lado isso, cada vez mais verão os seus mercados fechados, porque a nova sociedade, principalmente a sociedade internacional, já o exige. E aí eu volto na questão da educação. Precisamos fazer com que nós também tenhamos essa exigência de compra de material sustentável, ter o conceito de, a hora que formos comprar um desodorante, levar o tubo velho, deixar no ponto de descarte, ter os pontos de descarte acessível, ter a cultura da importância de que você vai pegar um novo, devolva o velho, para que aquele velho vire um novo e entre dentro da geração da economia circular. O Estado é um alavancador, um motivador dentro desse processo. Maravilha, muito bom, muito inspiradora a sua fala também. São Paulo tem uma agenda em relação a resíduos muito admirável, né? Acho que vocês estão fazendo um trabalho incrível e queria agradecer demais a presença mais uma vez, né, por terem aceitado o convite.
Vamos chamar agora a Patrícia Rosa, mas antes eu queria lembrar que vocês podem aproveitar essa oportunidade para fazer perguntas, gente. Aqui em cima tem o QR Code do slide para vocês mandarem as dúvidas de vocês, que aí chegam até aqui para a gente fazer para os nossos convidados, tá bom? Aproveitem essa oportunidade aí, porque é só gente fera aqui com a gente. Então, a Patrícia, ela é coordenadora do Cataqui no Pimp My Carroça. Ela é consultora técnica em gestão de resíduos desde 2019 e elabora planos de gerenciamento de resíduos para grandes geradores do município de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Já vou te fazer a primeira pergunta, que é: considerando uma transição de embalagens de delivery, saindo do plástico para o papel ou os biodegradáveis, quais são os impactos no dia a dia dos catadores? Olá, Ju, boa tarde. Queria agradecer primeiro aqui o convite do iFood, agradecer vocês, agradecer a Marília, o pessoal da Triciclos e a todo mundo que está assistindo aqui hoje com a gente esse evento. Tive a oportunidade de acompanhar desde o começo aí da manhãzinha, o evento está muito bacana, as discussões muito boas em torno desse tema interessante. Parabéns pela iFood por poder fazer esse evento com a gente, né? Antes de falar desse impacto aí, dessa mudança de embalagem, acho que a gente tem que voltar um pouquinho, porque antes de chegar na mão do catador, a gente tem que pensar na gente, em nós consumidores, né, e usuários. Muitos ainda, principalmente a parte de embalagem, que vem alimentos, né, que é o forte aí da iFood, a gente não sabe ainda como separar, né, o que se recicla, o que não se recicla. Muitas pessoas ainda hoje nem fazem separação de resíduos como um todo, então algumas dessas embalagens nem chegam hoje na mão dos catadores, né? Principalmente os catadores que têm hoje o aplicativo do Cataqui, né? O nosso aplicativo ele vai conectar os usuários e conectar os catadores, então você entra em contato direto com o catador via o WhatsApp dele, via o telefone dele, e aí vocês combinam essa coleta. Então, você até mostra, tira uma foto, ele sabe qual é aquele tipo de resíduo que você tem, né? E se aquilo ele consegue destinar ou não. Porque aí a gente tem o segundo ponto, que é, esse material de embalagem, será que ele é passível de reciclagem? Será que ele tem o mercado, a comercialização desse material? Né? Porque se os catadores, eles não conseguem comercializar aquele material, eles não vão nem coletar, né? Então, assim, a gente tem essas nuances, né? Então, assim, o plástico, alguns tipos de plástico, eles conseguem sim, né? Então, chega na mão deles, eles conseguem fazer essa venda. Alguns tipos de papel, de embalagem de papel e papelão, eles conseguem também, né? Lembrando que aquelas com plástico dentro, né, de papelão, tem muitos restaurantes que trabalham com elas hoje. Essas não são passíveis de reciclagem, então, infelizmente, eles nem coletam esse tipo de material, porque eles não vão conseguir vender. E aí vem uma outra parte que já são os biodegradáveis, né? Infelizmente, para hoje, né? Hoje ainda não vai ter esse mercado, né, de venda de material biodegradável. Então, a gente fala aqui para os catadores, a gente conseguiria gerar um impacto positivo se a gente organizar um sistema aí no futuro para a coleta dessas embalagens biodegradáveis e assim pagar a prestação do serviço que o catador faz, tanto que é algo que a gente estimula dentro do aplicativo, né? Você chama o catador para fazer a sua coleta, mas a gente estimula que você também combine um valor com ele para você pagá-lo por esse serviço, porque ele está fazendo nada mais nada menos do que uma prestação de serviço, é um trabalho como outro qualquer, né? Então, assim como as grandes empresas particulares, né, que coletam resíduos, elas cobram para isso, mesmo as empresas que prestam serviço para o município, também, isso também é cobrado, né? Para os catadores também, até, e para as cooperativas também deveria ser pago esse serviço. Então, a gente entra estimulando também essa questão. E aí, assim que a gente vê dos biodegradáveis, se um dia, né, virar essa filosofia, a gente começar a utilizar esse tipo de embalagem e se criar esse sistema de coleta e destinação correta também do biodegradável, a gente consegue gerar um impacto positivo para os catadores também. Não sei se eu respondi a pergunta corretamente, Ju. Respondeu sim, respondeu sim. E agora, até pegando um pouco do gancho do que você falou, né, sobre essas outras opções, o Cataqui ele já está se movimentando para ampliar o escopo de atuação e abranger também a compostagem ou ainda não?
Olha, Ju, isso a gente, assim, conversa muito internamente sobre essa questão, porque a gente sempre olha aí para o futuro, então como é que a gente vai, até a própria questão das embalagens, né, biodegradáveis e compostáveis, a gente já conversa internamente sobre o assunto. Claro que não é um plano para agora, né, a curto prazo, mas a gente pensa, assim, a longo prazo em inserir a questão da compostagem também dos resíduos orgânicos, né, e paralelamente a isso, não é ainda, não é um resíduo que ainda, vamos dizer, não tem muito hábito de se reciclar, mas a gente já vem também trazendo no nosso escopo, fazendo parcerias com projetos com grandes empresas, de materiais, por exemplo, que não tem muita reciclabilidade, né? A gente pensa, em São Paulo aqui a gente tem bastante material que é reciclável, mas a gente pensar em Brasil, muitos lugares, agora mesmo a gente está fazendo evento em Cabo Frio, e aí um dos nossos representantes está lá, e ele comentou que os catadores, eles não vendem, por exemplo, papel. Olha que loucura, papelão eles vendem, papel não. Então, assim, o que está acontecendo, será, com papel na cidade de Cabo Frio? Ela está indo para onde? Ela está indo para lixão? Ela está indo para aterro sanitário? Ela está, né, porque reciclada, ela não está sendo reciclada. Então, assim, é muito característico de cada região. E aí a gente vem trazendo, fazendo pilotos com tipos de materiais que a gente sabe que são mais difíceis de se reciclar. O vidro, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente sabe que nas grandes centrais ele acaba sendo dispensado, né, porque elas não foram preparadas para fazer a separação e a reciclagem ali do vidro, e aí a gente tem planos de fazer trabalhos inserindo catadores, inserindo cooperativas, e junto um insumo a mais ali, um incentivo a mais para fazer essa coleta e para o vidro entrar de fato na cadeia da reciclabilidade, né, porque a gente tem o problema de ser um produto barato para venda, né? Os catadores vendem um valor muito baixo, então deveria ter um incentivo maior, e a gente traz isso junto com as grandes empresas que geram esse material, né? A segurança, o vidro, ele tem uma questão, né? Como que a gente vai fazer, né, esse carregamento todo de vidro, sendo que a gente sabe qualquer coisa ele vai quebrar. Se a gente pensar aqui no catador da carroça, né, ele pode cair, né, ela pode rolar, enfim, buracos pra caramba que a gente tem, ou inclusive até sofrer algum acidente, ser atropelado, porque isso acontece também, né, bastante aqui na cidade. Então, antes um pouco dos orgânicos, a gente vem fazendo trabalhos pilotos nesse tipo de resíduo que hoje ainda não está tão fortemente dentro da cadeia de reciclagem. Maravilha, é um passo de cada vez, né, Patrícia? Com certeza. O desafio é longo, é muita coisa para ser feita, e também pensando na própria estrutura da carroça, né? Precisa até pensar nisso, como que seria esse transporte do reciclável e do orgânico? Vai ser na mesma carroça, né? Ele vai fazer só o compostável, então só o orgânico, né, para ser compostado. Então, realmente é muita coisa para pensar e para planejar para chegar nesse estágio, né? Mas que bom que vocês já estão incluindo esse assunto na agenda de vocês para o futuro. E eu queria saber também de você, aproveitando que a gente tem vários consumidores aqui nos escutando, principalmente em relação ao delivery, né? Quais são as suas dicas, as suas orientações para melhorar as escolhas de embalagem e também para depois, na hora de fazer o descarte? Boa, Ju, ótima pergunta. Até fazendo o link ali com o começo, que eu falei dessa dificuldade, né? Muita gente ainda hoje não faz a separação de resíduo dentro de casa, muita gente não sabe assim, informação, para a gente que é da área mais básica, mas a gente não tem esse conhecimento, né? Eu até brinco, os meus amigos, né, as pessoas da minha família, quem sabe que eu trabalho com essa área, sempre me manda uma mensagem, me liga e pergunta, olha, essa embalagem, eu reciclo, não reciclo, onde que eu entrego, o que que eu faço? Então, acho que o primeiro ponto é a gente saber o que que acontece com o nosso resíduo. Você sabe o que acontece com o seu resíduo? Para onde que ele vai? Basta ele ter ali o símbolo da reciclagem naquela embalagem, que ele vai ser reciclado, né? Acho que o Carioca está aí, ele depois pode falar muito melhor do que eu sobre isso, mas existe essa diferença entre ser reciclável e ser reciclado, né? A reciclagem, ela tem todo um modelo ali econômico, né, da reciclagem, ela é uma atividade econômica. Então, assim, se não tem o mercado, não vai ser reciclado, vai parar onde? Vai parar em aterro, vai parar em lixão. A gente pensar no Brasil, são mais de 3 mil municípios, a maioria, né? Mais de 3 mil municípios que ainda tem lixão. Então, isso tudo está indo para onde?
para lixão. Será que a gente sabe disso? Né? Será que basta eu colocar o meu lixo também, o meu resíduo também separado lá fora? Vai ser coletado por alguém? Né? E se for coletado, vai para o lugar, vai para a destinação correta? Né? Essa do vidro, por exemplo, em São Paulo, eu imagino que muita gente não saiba, se o seu vidro está indo para a Grande Central, ele não está sendo reciclado, né? Então, olha só que problema. Então, assim, eu indico que a gente estude mais sobre os resíduos. Então, assim, procure saber se tem alguma cooperativa perto da sua casa, baixe o aplicativo do Cataqui, porque você fala diretamente com o catador, não existe gente melhor para ensinar o que fazer com o seu resíduo, como os catadores e as catadoras, eles são os agentes ambientais mesmo de verdade. Né? Você pode estudar o que for dentro de uma universidade, mas eles que estão ali no dia a dia, eles sabem muito mais do que a gente. E a gente aprende diariamente com os catadores e com as catadoras. Então, assim, saiba o quê? Por exemplo, aquele que eu falei, aquela embalagem que é de papelão, né? É o papel, mas é plastificada. Será que os consumidores é que sabiam que se eles estão colocando no reciclável, ela não vai ser reciclada, porque não existe mercado de reciclagem para isso? Entendeu? Então, acho que o nosso primeiro passo é esse, é uma lição de casa mesmo, que é legal deixar aqui, principalmente para todo mundo que está assistindo, todo mundo que está acompanhando desde o início, é estudar sobre o seu resíduo, saber se tem uma cooperativa perto, saber se baixar o aplicativo do Cataqui, ver se tem um catador ou uma catadora próximo para poder fazer a coleta desse resíduo e te ensinar se aquilo se recicla ou não, levar no ecoponto, né, se na sua cidade tem ecoponto, nos PEVs, os pontos de entrega voluntária, se tem isso na sua cidade também. Então, procure saber mais sobre o resíduo, o que é isso, né? E aí sim, a gente consegue melhorar essa cadeia de reciclagem, né? Porque se não tiver o material, também não adianta em nada. Então, até fazendo uma ponte com o que o Marcos Penido falou, né? Toda essa parte de educação ambiental é isso, gente, é conhecimento, é a gente juntar todos os elos da cadeia. Então, vamos juntar o governo, vamos juntar os municípios, vamos juntar a gente, as organizações sociais, vamos juntar as empresas, o iFood, todo mundo, né? Os consumidores, para a gente aprender mais sobre isso e fazer o certo, porque aí sim a gente vai destinar muito mais resíduo para o lugar correto e não para lixão e para aterro sanitário. Maravilha, Patrícia, e é realmente importante, né, enaltecer o papel e a importância dos catadores. Me corrija se eu estiver errada, mas cerca de 90% do que é reciclado no Brasil é por conta dos catadores, né, de material reciclável. Então, realmente é um trabalho louvável e que muitas vezes as pessoas buzinam, né, passam xingando na rua. Então, realmente a gente precisa vê-los como heróis, né, da reciclagem no nosso país. Essa é a nossa... Ah, desculpa, Ju. Não, essa é a nossa missão, né? O Pimp My Carroça, ele existe para isso, para dar visibilidade para quem não tem. E são agentes importantíssimos, não só os catadores autônomos, né? Que são esses que estão no Cataqui, em sua grande maioria, mas também todos os catadores e catadoras que estão trabalhando de forma organizada nas cooperativas, como Carioca, por exemplo, também são catadores e catadoras, também fazem um papel fundamental, né? Fundamental. Sim. Então, assim, a gente precisa, sim, olhar de uma forma diferente para todos, né? Maravilha. E apoiá-los. Com certeza. Eu queria só te fazer uma última pergunta. Você comentou, baixe o app e tal, mas como tem pessoas do Brasil todo, eu queria que você falasse se o Cataqui está disponível para o Brasil inteiro ou se ainda está avançando. Sim, o Cataqui, ele está disponível para o Brasil inteiro. Ele é um aplicativo gratuito que você encontra na loja, né, da Google, da App Store. Ele é gratuito, ele é aberto, tá? Você pode fazer esse download em qualquer lugar do Brasil. A gente está hoje em mais de 1.400 cidades, tá, do Brasil. A gente vem cada vez mais aumentando, fazendo algumas atividades em municípios diferentes cada vez mais para poder estimular, né, o download do aplicativo. Então, você, usuário, pode fazer esse download, verificar se tem na sua cidade catadores e catadoras, cooperativas, enfim, que estão também cadastradas no aplicativo. Poxa, Paty, mas se não tiver, o que eu faço? Aí você tem que fazer uma pequena mobilização, você pode entrar em contato com a gente, né, nos nossos canais, pode entrar no nosso site, nas nossas redes sociais, porque a gente tem um trabalho com voluntários também locais, então onde você pode estimular, né, esse uso do aplicativo. Então, poxa, olha, eu gostaria, eu quero ser um voluntário, então eu vou atrás, eu vou conversar aqui com a cooperativa da minha cidade,
para ver, para eles baixarem também, a gente conseguir fazer esse elo e aí sim fazer a cadeia andar. Maravilha, maravilha, Paty, muito bom, obrigada. Obrigada. E agora, imagina, gente, não esqueçam de mandar as perguntas de vocês aqui para o QR Code, tá bom? Bom, agora a gente vai ouvir o Telines, que é mais conhecido como Carioca, que é uma grande liderança super inspiradora. O Carioca, ele é líder da Coopercaps, uma das maiores cooperativas, né, na área. Ele foi quase um autodidata, né, nessa área, e ele deixou de lado a carroça e começou a crescer no universo dos resíduos, tornando-se uma liderança nesse assunto. Ele está há 11 anos como presidente da cooperativa e se mantém firme no cargo. Carioca, seja muito bem-vindo ao nosso evento, uma honra ter você aqui. Queria já te fazer a primeira pergunta. Então, considerando uma transição de embalagem delivery, saindo do plástico para o papel ou para os biodegradáveis, quais são os impactos no dia a dia das cooperativas? Bom, primeiro agradecer ao iFood e a Triciclos pelo convite, tá? Saudar aí o Túlio, a Patrícia, o Valverde, o nosso secretário Penido. Antes de eu responder, eu só queria deixar aqui registrado que eu estou presidente, eu não sou presidente, eu estou presidente da Coopercaps há 11 anos, já no meu 5º mandato, e o cooperativismo, ele transforma e transformou a minha vida e de várias pessoas. Então, para que as pessoas que estão ouvindo agora e prestigiando o evento, só ressaltar que o cooperativismo é um movimento que nasceu como um instrumento de desenvolvimento econômico. É uma forma de aliviar efeitos das crises e de contribuir para a redução da desigualdade. Nesses últimos anos de crise econômica que o país vem vivendo, o número de cooperativas no nosso país cresceu muito, tá? De todos os segmentos, e não menos as cooperativas e grupos de catadores cada vez mais estão nos procurando para se formalizar e se constituírem em cooperativas. Bom, primeiro, respondendo a sua pergunta, o material biodegradável ele deve ser descartado de forma separada, né, com os resíduos recicláveis. Até porque essas embalagens biodegradáveis elas devem ser destinadas para compostagem, né? Eu sempre digo que a gente precisa optar pela reutilização das embalagens, é sempre a melhor saída para que a gente possa reduzir o consumo de resíduos. As cooperativas, nesse momento tão delicado em que escolheram, né, o plástico como o grande vilão da história, e essa transição ela me preocupa muito, porque o plástico ele representa muito dentro do faturamento de uma cooperativa. Dentro do estudo gravimétrico dos resíduos que chegam nas centrais de triagem, o plástico ele representa um volume de mais ou menos 18% a 20%. Quando esse material é classificado separado, ele representa, na hora da comercialização, na hora da venda, quase 50% do faturamento da cooperativa. Então, essa mudança ela precisa ser muito bem articulada pelo poder público, pelos fabricantes de embalagem, tá? E principalmente ouvindo os catadores, para que nós possamos chegar numa equação onde os catadores, principalmente, que estão aqui na ponta, e, como bem disse a Patrícia, ainda, infelizmente, são invisíveis aos olhos da sociedade, eles não percam, né? E aí, hoje de manhã, eu estava ouvindo o Fabrício Soli, o doutor Fabrício, ele colocou muito bem que precisa buscarmos uma solução para que os catadores sejam remunerados.
ou contratados pelo poder público para exercer esse papel tão nobre, né, que é um trabalho de utilidade pública que os catadores prestam para a cidade. Os fabricantes de embalagem criar uma forma digna de remunerar os catadores pelo volume que eles, nesse desvio, né, que nós fazemos para que o resíduo não vá parar nos aterros sanitários. O Túlio muito bem disse há pouco, o tempo de vida útil do único aterro sanitário aqui da cidade está se esgotando, e a gente vai ter que levar isso mais para longe, o que vai aumentar para todos nós, consumidores, né? E principalmente no que diz respeito a essa transformação, essa mudança das embalagens descartáveis de plásticos para as embalagens biodegradáveis e papel, pensar em não punir os catadores, porque eu vejo isso como uma grande punição, porque automaticamente a sua retirada, o seu ganho tende a diminuir. E uma fala da Patrícia há pouco, que ela colocou muito bem, que é que essas embalagens de deliveries, em sua grande maioria, elas são passíveis de serem recicladas, mas que não têm reciclabilidade. E essa não reciclabilidade acaba aumentando o volume de rejeito, aumentando o trabalho de catação e de separação do resíduo, e não tem uma valorização. Então, a gente precisa pensar de uma forma conjunta para que todos os profissionais eles não tenham nenhuma perda. Maravilha. É realmente complexo, né? A gente pensa nas soluções tecnológicas para novas embalagens, mas realmente tem um impacto na ponta e precisa ser separado da melhor maneira, né? Então, a embalagem que ela pode ser compostável, se ela vai parar na cooperativa, ela acaba atrapalhando, né? Pelo que você explicou, por conta de tempo de separação e tudo mais. E na sua visão, falando do plástico, né, que representa tanto em volume aí para a cooperativa que você comentou, o que precisa ser feito para que o plástico ele tenha uma maior reciclabilidade? Por que a gente recicla tão pouco ainda? Bom, aí eu vou repetir a fala do secretário Pedido, porque eu acompanhei, né, de forma fracionada, não pude acompanhar tudo, mas eu vi hoje todos os painéis, e a gente precisa dar uma atenção maior ao consumidor, porque eu acho que ele é a principal figura dentro da responsabilidade compartilhada, né? Todos têm o seu papel definido, né? Mas a gente precisa focar muito na educação ambiental, na conscientização, criar campanhas que envolvam diretamente o consumidor para que ele possa descartar de forma correta os seus resíduos. O plástico, volto a afirmar, na minha opinião, não é o grande vilão. Essas 38 mil toneladas de material flutuante que foram coletados no Rio Pinheiro, eles não foram parar ali sozinhos. Alguém consumiu, comprou e descartou de forma errada. Ele é o culpado? Não. O culpado somos todos nós, que estamos envolvidos dentro da gestão de resíduo e que não disponibilizamos tempo para que possamos, através da educação, da conscientização, informar essas pessoas da forma correta. Eu, quando faço implantação de coleta em algum grande gerador, algum condomínio, eu sempre deixo bem claro de que a importância da separação correta, algumas pessoas, muito poucas ainda, têm uma preocupação ambiental. Mas quando a gente fala do social, né,
a gente consegue sensibilizar muito mais as pessoas. Quando a gente fala que uma simples mudança de hábito, que é separar em duas frações, o úmido e o seco, tá? E descartando de forma correta o seu seco, ele vai estar gerando emprego, renda, dando dignidade para as pessoas. Nesse momento de crise econômica que o país atravessa já há alguns anos, tá? A cooperativa de reciclagem é uma oportunidade para vários pais e mães de famílias, onde eles conseguem dignamente sustentar as suas famílias. Então, precisa ter um foco muito grande e uma preocupação muito grande em passar mais informação para essas pessoas, em educar mais e, principalmente, tá? Criar uma obrigatoriedade nas escolas, a partir da criança, quando entra na escola, até o momento que ela sai para fazer o Enem, que ela tenha educação ambiental, que a educação ambiental seja uma obrigatoriedade na grade curricular. Maravilha, é um sonho, né? Vamos ver se a gente consegue chegar nele em breve. O Chechel estava aqui no painel anterior, né? O vereador falando, né, que ele também tem essa ambição de levar essa pauta para as escolas públicas e tudo mais. Vamos torcer para que essa realidade chegue em breve, né? Pessoal, pode falar. Só para complementar, claro. Me entristece muito. Eu recebo, agora nesse período de pandemia não, né? Mas nós recebemos visitas de muitas escolas. Ao longo do ano vem visitar, mas escolas particulares. As escolas públicas não têm esta preocupação de mostrar para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, a importância do nosso trabalho, reconhecer e valorizar o nosso trabalho. Maravilha, realmente é bem importante envolver as escolas do setor público, né? Que bom que as particulares estão fazendo essas visitas, porque já é alguma coisa, né? Mas que as escolas públicas também possam ter esse tipo de iniciativa e outras também. Chegaram algumas perguntas aqui no chat para os nossos convidados. A primeira é para o Túlio. A Júlia mandou o seguinte: quero saber o que ele pensa sobre o papel das empresas e já há brechas possíveis de financiamento do setor privado para acelerar o processo e garantir a implementação dos ecoparques. A princípio, a única solução para melhorarmos a infraestrutura de compostagem, de recebimento de embalagens sustentáveis. Olá, Júlia. A princípio, eu queria só posicionar, não que seja a única solução para melhorarmos a infraestrutura de compostagem. A gente tem hoje na cidade de São Paulo os pátios de compostagem, que são muito bem operados e é um case de muito sucesso da cidade, só que a capacidade deles não é tão alta, então a capacidade de recebimento. Se a mudança para plásticos de compostagem, compostáveis e biodegradáveis, ela ocorrer vagarosamente, a gente consegue absorver nos pátios essas embalagens a princípio, não se for uma quantidade muito grande. Como se ela for coletada separada, aí os pátios de compostagem conseguem absorver. Para os ecoparques, o que eu penso das empresas? Eu acho que essa é uma solução que precisa ser encontrada. Como o secretário Penido disse anteriormente, a ideia de trazer o poder privado, o setor privado para dentro junto com o público, isso tem que acontecer. Então, a gente não consegue implantar um ecoparque. Para você ter ideia, o custo da implantação de um ecoparque para 3.000 toneladas na cidade de São Paulo é em torno de R$1 bilhão. Então, a gente não consegue com dinheiro público. Simplesmente a cidade desembolsar tudo isso numa estrutura. Tem que ser através de parcerias. Parceria seria concessão, PPPs. Hoje a gente tem a concessão da coleta, que são a Ecourgs e a Loga, e a ideia é realmente, numa nova concessão, que ela será, em 2024, será rediscutido
se teremos uma nova concessão ou se essa concessão será prorrogada, mas a discussão que é uma certeza é que a implantação de ecoparques terão que ser previstas nessas concessões. Por isso que hoje a gente tem um apoio, tanto que a parte de estudo, parte ambiental, é o apoio de entidades internacionais a fundo perdido. Então, a ISVA hoje trouxe para a gente entidades internacionais como o CCAC, que é o Comitê de Mudanças Climáticas ligado à ONU, para financiar esses estudos. Então, a gente ainda está conseguindo com essas entidades, mas na hora da implantação, com certeza, terá que ter uma parceria público-privada aí para implantar, porque realmente investimento desse porte, a prefeitura, infelizmente, é muito dinheiro de uma vez. Então, a parceria público-privada ela tem que estar contemplada nessas soluções. Antes de passar, eu queria falar sobre o começo lá que a Marília apresentou. Na apresentação da Marília, eu acabei esquecendo. Ela coloca lá que a Anlurb coleta e a Anlurb destina para as cooperativas e para os aparistas. Eu não sei se eu entendi errado ou como que foi, mas lá estava escrito coleta dos escláveis e a Anlurb destina para as cooperativas e para os aparistas. Eu queria corrigir que a gente não destina para os aparistas. Todo o material coletado na coleta seletiva da cidade de São Paulo é doado para as cooperativas. O Carioca está aí, pode me ajudar nisso. Então, todo 100% é doado para as cooperativas. E a Anlurb, ela não tem gestão, ela não tem gerência em cima da comercialização. A comercialização é da cooperativa. É claro que as cooperativas precisam nos dar uma prestação de contas, porque a gente doou o material para eles, mas as cooperativas, elas têm total gerência do material delas. O material é delas, elas vendem e todo o resultado da comercialização volta para ela. Aqui, ó, tá aqui a Anlurb. Desculpa. Passou, não sei se tá. Mas só para responder, Túlio, no fluxo que eu mostrei, a gente colocou cooperativas ou aparistas, só a setinha vinha do Cataqui, então só para assim, o fluxo é natural, mas acho que ficou essa pergunta, alguém também tinha feito uma pergunta sobre isso, então é melhor deixar mais claro. A Anlurb não destina para as aparistas. Não, mas com certeza pessoas do Cataqui podem comercializar diretamente para aparistas e não só para as cooperativas. Então, só para explicar o porquê daquele fluxo. Fechou. Maravilha, Túlio. Pode falar, Má. Não, só ia aproveitar para dizer que acho que a próxima pergunta é para o pessoal do Marcos, e eu não sei se o pessoal está ali, então dá um oizinho, de repente, se o Marcos puder voltar, e aí, de repente, passa... acho que o Penido deu uma saidinha. Vamos fazer a pergunta para a Patrícia. Patrícia, a Cristina mandou uma pergunta para você. Ela quer saber se existe, e se sim, né, ela quer entender um pouco melhor, como se dá a formalização desses catadores. Com relação à forma de coleta desses catadores, o Cataqui possui algum programa de apoio, visto que muitos utilizam tração humana, e isso pode ser reforçado nesse modelo? Tá, deixa eu ver. É Cristina? Isso. Cristina, obrigada, em primeiro lugar, pela pergunta. Bom, queria só começar falando que o PIMP, né, a nossa organização, ela surgiu lá em 2012 com um olhar completo, assim, para os catadores autônomos, né, não para os catadores formalizados, já que eles são, né, assim como os organizados são invisíveis, mas os autônomos são muito mais invisíveis andando aí pelas ruas, então ele é voltado para esse nicho, né, mas a gente tem dentro do nosso sistema, nossa
nossa parte de relacionamento com os catadores, que hoje estão nas nossas listas de transmissão, que hoje estão cadastrados no aplicativo também. Então, a gente dá um apoio em várias questões, né? Não só se eles querem se formalizar, então a gente dá um apoio ali de ajudar, de falar como fazer, de repente colocar em contato com alguma cooperativa ou algo do tipo, né? Ajudar a parte jurídica, como fazer, como vocês se organizarem, fazer uma associação, caso haja esse interesse, né? Mas vale lembrar também que muitos catadores autônomos, eles querem continuar sendo autônomos. Eles não querem se organizar em associações ou cooperativas, né? E a gente continua, assim, dando esse apoio, inserindo todos eles na cadeia, de qualquer forma, né? Em relação a... só para mais uma coisa para lembrar, Cristina, também, a gente tem, já fazendo link com a sua próxima pergunta, né? Existem vários tipos de catadores autônomos também. Temos catadores autônomos, os de carroça, né? Os que andam puxando a carroça ali. Temos os com veículos, tem bastante gente com combis, com caminhões, com carros. Isso a gente vê agora com a pandemia, aumentou muito o número de catadores autônomos com veículos motorizados. Isso, inclusive, no nosso aplicativo tem lá, você consegue ver se aquele catador é o catador da carroça, é o catador do veículo motorizado, né? E existem, inclusive, os catadores que a gente chama os catadores de sacolinha, que são aqueles que muitos de vocês com certeza já viram, que eles pegam geralmente o quê? Latinha, né? Então, são as pessoas, geralmente, os catadores mais vulneráveis, que estão ali andando mesmo com aquela sacolinha ou com um saco na mão, procurando as latinhas para poder fazer essa venda depois, tá? Em relação, se a gente estimula, se a gente desenvolve alguma coisa em relação ao transporte, ali é o meio que eles utilizam, a gente tem uma área, assim, de inovação dentro do PIMP, né, e a gente tem um programa que chama Carroças do Futuro, onde a gente, junto com empresas parceiras, que fazem investimentos junto com a gente está tentando aí prototipar diferentes modelos, então a gente já fez alguns testes, a gente está estudando, já vem um tempo estudando e desenvolvendo, a gente está, inclusive, para rodar um projeto, não vou falar agora, mas já vocês vão ficar sabendo, aqui na cidade de São Paulo, tá? Com vários, a gente já tentou algumas coisas, como, posso falar aqui, a forma de triciclo, a gente tentando formar aí uma carroça motorizada, né? Então, a gente, sim, tem essa área também que a gente desenvolve, estuda melhores oportunidades. E, além disso, o PIMP é super famoso por fazer a reforma das carroças, né, as ações do PIMP, então, onde a gente faz reformas desde de fazer as artes, né, fazer as carroças grafitadas, mas também mudar o eixo da carroça, pneu novo, a gente faz toda uma mobilização também para que fique da melhor forma, assim, que a gente consiga a carroça também do catador. Maravilha, Paty. Esse projeto Carroças do Futuro é muito bacana, vale a pena depois vocês conhecerem. A pergunta para o Penido, o Valverde vai responder, certo, Valverde? Vou ler aqui para você. Okay. Vamos lá, então. A Gabriela mandou assim: com relação à discussão de pagamento por serviços ambientais, já existem caminhos para onerar empresas ou embalagens poluentes? Ou, por outro lado, né, desonerar embalagens com melhor desempenho ambiental? Não, no âmbito aqui do estado de São Paulo, não, e eu entendo, também não tenho notícias em relação a esse tipo de, vamos dizer assim, de ou tributação ou de alguma oneração. Mas é importante fazer um aprofundamento sobre a importância dos pagamentos por serviços ambientais, ou, né, o que a própria política de resíduos traz no decreto, que é o pagamento por serviços ambientais urbanos. Nós estamos aí com uma expectativa muito grande em relação a esse novo marco do saneamento básico, porque uma das alterações, ou a alteração que ela traz na política nacional, é justamente a exigência da demonstração dos mecanismos de cobrança, tá? Na questão dos planos de gestão de resíduos dos municípios. E aí a gente começa a entender e a ver como um olhar estratégico justamente aquilo que vai garantir, né, Túlio? Você sabe bem do quanto isso é importante, para o município estruturar
o seu sistema de coleta seletiva, né? E, consequentemente, ampliar o potencial aí do recolhimento e da destinação para a reciclagem. Nós não estamos falando de logística reversa, porque a logística reversa ela é uma obrigação já dentro ali da responsabilidade compartilhada. Então, aqui no âmbito do Estado de São Paulo, até para vocês entenderem, recentemente o governador também sancionou uma legislação que, no âmbito do ICMS ambiental, nós vamos também ter um repasse maior de recursos para os municípios que apresentarem ali programas, projetos na área de coleta seletiva. Esse tipo de tributação, ele acaba sendo uma linha que eu vejo que pode ser que em algum momento ele faça sentido, né? Numa linha de você, até pela própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tanto coloca o princípio do poluidor pagador, né? Ou seja, aquele que polui, aquele que compromete a questão ambiental, ele fica responsável por reparar isso, mas, por outro lado, também tem um princípio que eu penso que a gente precisa estimular muito no âmbito da implementação da política nacional, que é o princípio do protetor-recebedor, ou seja, aquele que, por uma adicionalidade, não pelo cumprimento da lei, porque o cumprimento da lei ela é uma exigência mesmo dentro da conformidade, mas ele, por uma adicionalidade, ele possa ser beneficiado, bonificado com isso. Muito bom, muito bacana. Carioca, chegou uma pergunta aqui para você, da Danila, que eu estou curiosa para saber a sua resposta. Ela perguntou o seguinte: Carioca, qual o ator mais resistente ao diálogo para otimizar o trabalho de vocês? O consumidor, a indústria ou o governo? Ai, meu Deus. Na verdade, vamos por parte. Primeiro, obrigado, Danila, pela pergunta. Eu acho que os três. O governo tem uma resistência muito grande, estou falando aqui na cidade de São Paulo, na contratação e no pagamento pelo serviço ambiental urbano que nós prestamos para o município. Entendo também o lado do governo, até porque das 25 cooperativas, acredito que hoje estariam prontas para prestar um serviço para o município, algo em torno aí de 1/5. Então, nós precisamos buscar alternativas para que a gente possa qualificar profissionalmente todas as cooperativas, para que todas estejam num patamar bem próximo e, num futuro não muito distante, nós possamos sentar numa mesa de negociação e também recebermos pelo serviço ambiental que nós prestamos, até para que possa melhorar as estruturas da cooperativa, possam ter equipamentos mais sofisticados, mais modernos e, principalmente, o nosso bem maior, que são as pessoas que trabalham na cooperativa, poder ter uma retirada digna e que valorize o seu trabalho. A indústria, e aí a gente começa pelos fabricantes de embalagens, né? Dentro das obrigações que eles têm junto ao Ministério do Meio Ambiente, que é reduzir em 22% o volume das suas embalagens que vai para os aterros sanitários, dentro da logística reversa, que nós prestamos esse serviço para eles também, a gente ser recompensado e remunerado. Hoje tem alguns programas na cidade de São Paulo que não valorizam esse desvio que nós fazemos do resíduo que iria para o aterro sanitário e não vai mais. Então, essa valorização por parte da indústria, principalmente dos fabricantes de embalagem, ela deve ocorrer. Ainda existe uma resistência muito grande. E o consumidor é o menos culpado de tudo, tá? Não é que exista uma resistência por parte dele, mas existe sim uma desinformação, a falta de conscientização e de educação ambiental. Como o secretário Penido falou na sua fala, e muito bem, conscientizar, educar, mostrando para essas pessoas a importância que eles têm
dentro de todo o sistema de gestão de resíduo, e descartando corretamente gera emprego e renda para muitas pessoas, para milhares de pessoas. E hoje isso ficou bem claro, e quase 90% de todo o resíduo reciclado no país, ele passa pela mão dos catadores. Então, governo, indústria e consumidor precisam valorizar a nossa mão de obra, o nosso trabalho. Maravilha. Muito bom, Carioca. Obrigada. E antes da gente encerrar, eu queria chamar de volta a Marília, que ela tem um slide muito bacana para dividir com a gente, bem didático, né, sobre as responsabilidades de todos os stakeholders. Marília, está com você. A gente está sem seu áudio, Má. Comecei a falar o clássico. Clássico do home office. Vamos lá. Obrigada aí pela fala de vocês, Túlio, Carioca, Patrícia, Tenido. Super importante, eu acho que a gente está chegando no final desse evento com essa sensação aí de que, nossa, quanta informação, nossa, que bola dividida, né? Não dá, não tem bala de prata, não tem um agente que precisa fazer uma coisa, precisa ser todo mundo muito unido, né? E aqui a gente tentou desenhar um ciclozinho, obviamente que essa linha, né, curva, ela poderia ter milhões de outros elos aí, mas de forma muito geral, a gente precisa acontecer muita coisa para a gente conseguir mudar o cenário de onde nós estamos hoje. Embalagem de delivery, basicamente plástico com problema de reciclagem, então tem uma porcentagem pequena que são aproveitados, toda uma lógica de descartáveis, né? Então tem várias coisas que precisam acontecer. E nessa lógica, tem alguns chamamentos aí, né? Vários stakeholders precisam trabalhar para isso. Na lógica de fornecedores de matéria-prima, a gente precisa de mais empresas que forneçam insumos biodegradáveis, né? Por exemplo, a gente falou aqui sobre as embalagens de papel, que são muito boas, mas quando estão com plástico nem tanto, então precisa desses insumos. Os fornecedores de embalagem, de uma forma geral, precisam ser investidos, precisam de investimento, esse mercado precisa de investimento. Nesse sentido, o iFood está fazendo aí um trabalho maravilhoso, né, de trazer as empresas, se mostrem, ideias boas merecem investimento, então realmente precisa crescer a quantidade de empresas que fornecem embalagens legais para que a gente tenha mais opções. Para os restaurantes, né, que é o próximo elo, são eles quem escolhem as embalagens, às vezes são eles quem arcam com esses custos, são eles quem podem trabalhar o tema redução, o tema reuso, né, eles também precisam de incentivo, eles também precisam conseguir ter opções e ter consciência do que eles precisam fazer. Os próprios aplicativos de delivery, como o iFood está fazendo aqui, acho que um papel incrível sobre tentar, o elo de conexão, é o diálogo. Eu acho que, como a Juliana disse, né, no final do outro bloco, a gente já quase fez uma reunião paralela ali sobre vamos se falar, né? Vai rolar, acho que muita interação daqui para frente, né? E precisa desse diálogo, é desse diálogo que vão nascer novas soluções, isso é extremamente importante. O consumidor final, né, depois que essa embalagem chega na casa das pessoas, ela tem uma parte do uso e daqui a pouco ela vira resíduo. Não dá só para culpar o consumidor, como a gente falou aqui, mas a gente tem um trabalho de educação extremamente importante para educá-lo, quais são as melhores escolhas, as decisões de consumo que eles devem tomar, né, e como é que a gente consegue conduzi-los para melhores escolhas. E, finalmente, o descarte, né? Quais são as opções de descarte seletivo que está ao favor aí dos consumidores e de que forma que a gente consegue estimular não só a reciclagem, mas também a compostagem. Eu acho que o pano de fundo disso tudo que a gente já percebeu aqui, teve participação em todos os blocos, é o poder público. Ele está presente para estimular, para fomentar a produção, ele está presente para estimular, para regular o consumo, ele está presente para trabalhar o tema de descarte, né, pautado pela gestão de resíduos, quer dizer, ele tá sempre presente, portanto, foi ótimo ter em todos os painéis aqui um representante do poder público, porque a gente precisa ir junto, alguns outros até surgiram aqui, né, precisamos chamar da próxima vez, tem Anvisa, ótimo, e vai ter próxima vez, acho que era esse o recado que eu queria passar.
mais uma vez agradecer aí o iFood por ter dividido com a gente essa oportunidade incrível de se aprofundar nesse tema tão complexo, mas tão interessante, tão importante de discussão aí para falar sobre sustentabilidade em embalagens. Agora eu passo a bola, acho que para o João, para ele falar aí sobre as últimas palavras para a gente. Isso, Marília, muito obrigada. Vamos chamar, então, o João Barreto, que é diretor de Planejamento Estratégico e Sustentabilidade do iFood, para a fala de encerramento. Pessoal, estou muito animado aqui do iFood, eu falei com muita gente daqui da empresa, acho que independente da área, desde a logística, do financeiro, etc., eu acho que nós atingimos nosso objetivo. Nos intervalos, muita gente no mercado procurando como que eu participo do próximo, como a gente consegue colaborar para fazer melhor e mais juntos, né? Eu acho que o grande ponto de aprendizado do dia é o primeiro passo de uma corrida, e uma corrida não é uma caminhada, precisamos ser rápido, precisamos ser certeiro, tem muita coisa para a gente fazer nos próximos dias, nos próximos meses, e chamar cada vez mais gente. Até fiz um convite paralelo, o pessoal da JBS, da BRF, tem um movimento muito grande, está falando de embalagem, que muitas delas vêm deles também, né? Quanto mais a gente faz para cada vez ter mais gente participando disso. E um convite para quem está aqui, que nós vamos também para os outros que conversaram nas rodadas anteriores, quem sabe a gente monta um comitê que seja um ponto de partida de como nós vamos discutir o futuro da embalagem no delivery, e isso ajuda muito na embalagem como um todo. Muita coisa que a gente vai usar no delivery, a gente vai utilizar em vários outros segmentos. Mas acho que, no ponto geral, tivemos mais de 1.000 pessoas em pontos diferentes de participação, todo mundo com perguntas ótimas, todos os participantes muito inspirados, né, em trazer os pontos de vista de melhoria. Então, acredito que nós chegamos no nosso ponto inicial, que é esse primeiro passo, e vamos estender um convite para todos vocês, de continuar essa caminhada, que vai virar uma corrida, na verdade, a gente conseguir consolidar um futuro da embalagem mais sustentável e cada vez um delivery mais sustentável. Muito obrigado, Marília. Maravilha, João! Gente, quanta coisa a gente aprendeu hoje, né? Eu, não sei vocês, mas eu saio daqui muito inspirada, com tanto conhecimento compartilhado no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante. E como o João falou, a Marília também, a medida de sucesso desse evento é a gente continuar, né, essas discussões com todos os setores aqui presentes, para viabilizar melhores soluções de embalagens, né, cada vez mais com custos competitivos, né, para os restaurantes e para os consumidores finais também. Em nome do iFood, eu queria agradecer demais por você ter ficado conectado até agora com a gente nesse evento. Como o Chechel disse, né, a gente não perdeu tempo, a gente ganhou tempo, investiu tempo, aprendendo tanto no dia de hoje. Então é isso, gente. Cada um precisa fazer a sua parte, como a gente falou ao longo de todas essas conversas. Um beijo, se cuidem e até a próxima.